Quarta-feira Santa. Continuamos falando desta semana, a mais importante das semanas na história da humanidade. E também na vida do Senhor Jesus quando ele esteve aqui. Ele teve uma agenda cheia e é impossível falarmos de tudo o que ele fez naquela semana neste curto espaço de tempo. Mas na Quarta-feira Santa ele pregou sobre os sinais do final dos tempos. Algo que nós não vamos abordar aqui. Eu recomendo você que ainda não leu o livro A Terra Vai Pegar Fogo, que você envolva-se neste assunto, porque nós já estamos vivendo este final dos tempos. E você que se diz cristão não deve ficar ignorante a estas coisas. Há um livro na Bíblia, o último livro da Bíblia, chamado Livro da Revelação, ou Apocalipse, que Deus deixou especialmente para os servos. E você que se considera cristão não deve ignorar o que ali está escrito. É um livro muito enigmático, simbólico, e por isso o livro A Terra Vai Pegar Fogo vem explicando versículo por versículo o Apocalipse. Vale a pena você investir nesta leitura. Mas logo após falar do final dos tempos, Jesus foi à casa de um homem chamado Simão, que era leproso, provavelmente um homem que Jesus curou. E enquanto ele estava ali, diz o texto lá em Mateus 26, dos 6 ao 8, e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a sua cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Então, veja, este ato que Jesus depois disse que o que essa mulher tinha feito iria ser, onde fosse pregado o evangelho, anunciado em memória dela, ele ilustra uma verdade, aliás, muitas verdades sobre o ser humano. Você pode notar que quando Jesus falou que é impossível servir a dois senhores, ou a pessoa serve a Deus, ou ela serve a Mamon, ele não disse Deus e o diabo. Ele disse Deus e Mamon, que é a riqueza. Porque o diabo viu que o dinheiro apela para todo tipo de pessoa. O dinheiro apela para a criança e para o velho. O dinheiro apela para o pobre e para o rico também. O dinheiro tem apelo para o religioso e para o ateu. Você vê que o dinheiro tem um apelo para todos os tipos de pessoas. O negro, o branco, o mulato, o amarelo, o índio, não é? Pedro Álvares Cabral que o diga. O dinheiro apela para o político que compra o voto e para o eleitor que vende o voto. O dinheiro apela para quem está à esquerda, para quem está à direita das ideologias políticas e para quem está no centro. O dinheiro apela para o capitalista, para o comunista, para o democrata. O dinheiro apela para todo mundo. E por isso o diabo escolhe o dinheiro como o grande concorrente de Deus na vida do ser humano. Então, só um tipo de pessoa que ele não consegue atingir. Somente um tipo de pessoa não se vende para Mamon, não se entrega para Mamon. Qual é esse tipo de pessoa? É aquela que faz o que Maria fez, que faz de Deus o seu maior tesouro, coloca Deus acima do dinheiro, acima de qualquer riqueza, acima de qualquer coisa, e isso não com palavras apenas, dizendo, Deus é primeiro na minha vida, Deus é tudo, como muita gente fala. Mas na prática não é bem assim. O que Maria fez quando derramou aquele perfume caríssimo, e a Bíblia faz questão de dizer o valor do perfume, 300 denários, 300 dias de trabalho. Hoje, um salário mínimo no Brasil, R$ 1.212 por mês, a pessoa trabalha 22 dias e ganha R$ 1.212, vamos fazer as contas aqui. Então, 22 dias no mês, né, para quem trabalha
de segunda a sexta, vezes 12 meses, dá 264 dias. Essa pessoa ganha por 264 dias no ano, ela ganha, vezes 1.212 reais por mês, ela ganha 14.544. Digamos que este é o salário de um trabalhador comum, que era equivalente ao denário. Um denário era o soldo, o salário de um trabalhador comum na época de Jesus. Então a gente pode dizer que o valor daquele vaso de perfume que Maria derramou sobre Jesus era 14.500 reais. Então, para um pobre, para um assalariado de salário mínimo, pegar esse valor e dar como oferta, aí você entende por que Judas e até outros discípulos disseram assim: que absurdo, isso é um desperdício. Olha só, esse dinheiro poderia ter sido usado para ajudar os pobres e tal. Sabe quando você ouve alguém falar isso? E curiosamente, geralmente quem fala isso não move uma palha pelo pobre. Geralmente quem aponta, quem critica, quem dá uma oferta significante, etc., não move uma palha pelo pobre. Mas o discurso é bonito, né? O discurso faz a pessoa, faz parecer que a pessoa realmente se importa com os pobres. Ora, então, o diabo só não consegue atingir aquelas pessoas que fazem de Deus o seu maior tesouro, e isso com atitudes. Então, quando Maria fez aquilo, ela mostrou que Deus era acima de tudo na vida dela. Como tantas outras pessoas na Bíblia, a gente lê a respeito. Se você pensar neste relacionamento que o ser humano tem, essa facilidade, essa inclinação que o ser humano tem ao dinheiro, você também vai entender por que Deus instituiu as ofertas na Bíblia. Deus instituiu as ofertas para que nós lembremos quem é maior. O altar. Jesus falou sobre isso. O que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, quando a gente coloca a oferta no altar, quando a gente apresenta uma oferta, um voto, um sacrifício, devolve o dízimo, quando a gente coloca algo no altar, ali a gente está dizendo: o altar é maior do que o dinheiro. É maior do que isso aqui. Eu dependo de Deus. Deus é maior que isso aqui. Deus é o meu supridor. Deus é o que cuida de mim. Essa é a atitude que o ser humano tem que tomar para que ele não se torne escravo do dinheiro, para que ele não faça do dinheiro o seu Deus. Então, a oferta no altar representa que o altar é o que santifica a oferta, que Deus é maior que a oferta, que o ofertante. Agora, o contrário também é verdade. Quando você resiste colocar no altar alguma coisa, não é? Deus te pede e você diz não para Deus, você está dizendo o quê? Você está dizendo que aquilo é maior que Deus. Aquilo é o seu Deus. Foi o que fez o jovem rico, não foi? Quando ele deu as costas para Jesus, Jesus falou: pega tudo, vende, dá aos pobres, vem e me segue. O que ele fez? Ele deu as costas e deixou Jesus falando sozinho. O que ele fez? Ele estava dizendo: não, o meu dinheiro, a minha riqueza é mais importante do que Deus, mais importante até do que a vida eterna que ele disse que queria herdar. Ora, se você olhar a Semana Santa, você vai ver que toda aquela semana foi marcada por ofertas, foi marcada pelo tema do dar e receber na vida de Jesus. Começando com o Domingo de Ramos, com o jumentinho, que Jesus mandou pedir emprestado, falou: preciso do jumentinho, alguém emprestou. Com os ramos que colocaram no caminho para ele, as roupas que colocaram no jumentinho para ele montar e outras colocaram no chão para ele passar. Quer dizer, ofertas, pessoas dando ofertas. Na segunda-feira santa, a figueira que não tinha figos, não tinha nada para oferecer a Jesus, foi amaldiçoada. Quer dizer, todo mundo tem algo a oferecer, mas há pessoas que negam tudo e pensam só em si mesmas. É o que a figueira representava.
Ele expulsou os vendilhões do templo, por quê? Porque os vendilhões do templo estavam valorizando o ouro mais do que o templo, o dinheiro mais do que a Deus, usando Deus, na verdade, para ganhar dinheiro. Então, você vê o tema da oferta, o tema do dar e receber na Semana Santa inteira. Você vê a mulher que derramou o perfume caríssimo, né? Mais uma vez um ato de oferta. A Quinta-feira Santa você vê que Jesus pediu emprestado uma sala, um cenáculo, para comer a Santa Ceia com os seus discípulos. Alguém forneceu o pão, o vinho, a água, a toalha para ele lavar os pés dos discípulos. Não foi isso? Na Sexta-feira Santa, José de Arimateia, que era senador, um crente em Jesus, que acreditava em Jesus, usou da sua influência para tirar o corpo dele da cruz e cedeu um túmulo da sua própria família para colocar o corpo dele, mais uma vez uma oferta. No sábado, as mulheres foram comprar especiarias para levar no domingo de manhã ao túmulo onde estava o Senhor Jesus e foram, por isso, as primeiras a verem Jesus ressuscitado. Você vê todos os dias, e não só na Semana Santa, eu estou falando de 7 dias, mas todo o ministério do Senhor Jesus e toda a Bíblia está marcada pelo tema das ofertas. Aí eu te pergunto, o que é que Jesus tirou das pessoas? O que é que Jesus tirou de alguém? Ficou devendo a alguém? Tirou nada, ele só tirou o quê? Ele tirou a cruz que ele carregou na Sexta-feira Santa era minha, era sua, e ele levou. Ele recebeu o vinagre, a amargura, representando as nossas amarguras que ele levou, as nossas maldições, os nossos pecados, e levou a morte. Resolveu o problema da morte para a gente. Aí eu te pergunto, como é que ele vai me pedir alguma coisa e eu vou negar? Como é que eu não vou ofertar toda a minha vida para alguém assim, que deu a dele toda por mim, que levou a minha cruz, levou tudo de mim, que é ruim, e só me ofereceu em troca coisas boas? Como é que eu vou negar ao Senhor Jesus, dono de todo o universo, que se ofereceu a si mesmo como oferta por mim, que não sou nada? Pense nisso. Quando você ouve alguém falar mal da oferta, quando você ouve alguém falar alguma coisa negativa, ter maus olhos com a oferta, certamente essa pessoa não conhece a Deus, não entende nada da palavra de Deus. Porque quem entende da palavra de Deus não apenas dá oferta, mas é a própria oferta. Se derrama 100%, sem reservas, aos pés do Senhor Jesus, como Maria fez. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!